Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro aqui no podcast Egresso em Foco. Eu sou a professora Maria Eduarda e hoje estou aqui com uma presença ilustríssima, que estudou comigo, minha amiga, engenheira eletricista Gabriela Rosa. Seja muito bem-vinda. Olá, gente, é um prazer estar aqui, na nossa casa, com certeza, relembrando velhos momentos e participando desse momento de construir conteúdo e colaborar com todos, E Gabi, fala um pouquinho da gente, pra gente da sua formação, como é que foi a faculdade, conta aí pra gente a sua história com a Univassoura. Ai, gente, é quase pessoal, assim, porque realmente foram 5 anos super intensos, engenharia elétrica realmente é desafiador. Aqui eu lembro de ser uma época com muitos alunos, as turmas eram cheias, então a gente tem muita história, a gente lembra de muita história e foi uma época muito boa, professores muito bons, muito qualificados. Me lembro de quando eu me formei, eu ter tido bastante orgulho, estar muito feliz pelo fato da universidade estar qualificada no conceito máximo, e isso com certeza é um orgulho até hoje, poder lembrar isso, poder falar que eu me formei aqui. E é muito impressionante, porque em vários lugares que eu vou, apesar de a gente estar no interior, as pessoas sabem qual é a Universidade de Vassouras. Então, esses anos que eu passei aqui foram muito construtivos. Com certeza, o que eu aprendi aqui é válido até hoje para minha carreira profissional. Achei a base acadêmica muito legal. E tem muita história, Tem muita coisa boa. Acho que aqui tem muito uma pegada de universidade mesmo, de família, de pessoas. Você entra aqui e sente esse clima, que é algo que hoje em dia a gente não encontra em qualquer lugar, principalmente depois da pandemia, com a EAD, As instituições são mais enxutas e aqui ainda tem essa energia muito legal. Você se formou em? Eu me formei em 2018. E na época da faculdade, você chegou a fazer estágio? Sim, fiz estágio na época da faculdade. Na época eu fiz na MRS, que é uma concessionária ferroviária que fica aqui na região. E tive essa oportunidade, com certeza, de fazer em concomitância com a formação. Eu lembro que você chegava com o casaco da MRS. Ai, gente, eu adorava. E Gabi, quando você estava na faculdade ali, acadêmica de engenharia elétrica, você estagiou em alguma empresa? Como é que foi? Sim, eu fiz estágio. Na época eu fiz estágio na MRS Logística, que é uma concessionária ferroviária que tem oficina de locomotivas aqui em Barra do Piraí, que é aqui perto, Então eu tive essa oportunidade de fazer em concomitância com o ensino superior. Na verdade, eu fui jovem aprendiz primeiro, então eu passei 1 ano e pouco sendo jovem aprendiz e logo em seguida ingressei no estágio de nível superior no setor de engenharia, que foi muito construtivo para mim. E aí, depois que você se formou assim, como que esse estágio contribuiu para sua formação ali, já com CREA na mão, diploma em engenheiro eletricista? Ai, gente, olha, essa pergunta tem muitas histórias. Assim, de modo geral, eu acredito que o estágio contribuiu muito para minha construção e tem esse impacto até hoje. E é uma das coisas que mais fez sentido na minha carreira, de fato. É impressionante isso. Mesmo tendo vivido tantas coisas e passado por tantas empresas, vários projetos diferentes. Por quê? O estágio ele acontece para quem tem uma trajetória parecida com a minha. Eu estava muito nova ainda, estava com 20 anos, alguma coisa assim. 22, Ele acontece num momento em que a gente está em formação como pessoas, como profissionais, como ser humano que está gerando valor na sociedade. Então, a gente ainda está entendendo como isso acontece. E a MRS é uma empresa bem estruturada, uma empresa grande, que tem uma estrutura corporativa muito relevante. Então, isso foi muito importante para eu entender como é que funcionava o mundo corporativo, como são os processos, como é a parte de engenharia e também como me relacionar com as pessoas dentro desse mundo, que é algo muito construtivo e que a gente não tem dentro da faculdade, óbvio, porque é um ambiente acadêmico. Então, esse estágio me deu a oportunidade de entender como funcionam processos em empresas grandes. E são conhecimentos que eu trago até hoje. Inclusive, sou empresária, tenho uma pequena empresa, então essas construções fazem sentido nos dias atuais. E você, depois que se formou, você foi rapidamente absorvida pelo mercado de trabalho? Olha, eu saí do estágio de nível superior na MRS, justamente quando acabou a minha faculdade. Eu fiquei até o finalzinho, eu lembro que eu me formei em 2018, meu estágio foi até o iniciozinho ali de 2019, então eu fiquei o máximo de tempo que eu pude.
Na época eu estava na engenharia e não tinha vaga, né, efetivamente. E aí encerrou meu estágio aqui interior. Eu entrei naquele momento, óbvio, né, gente? E agora o que eu vou fazer? Porque acabou o estágio, acabou a faculdade. E eu fiquei um tempo realmente sem saber o que aconteceria, porque a gente está no interior e que a gente tem algumas dificuldades em relação a algumas colocações por questões de quantidade de vagas mesmo. Principalmente pro que eu queria. E eu consegui, graças a Deus, na época, me recolocar muito rapidamente. Comecei a dar aula numa escola técnica e acho que foi ali perto de 3 meses. Acho que a experiência que eu obtive durante a formação e o networking também, porque a faculdade ela traz muita gente aqui da região. Então isso me ajudou muito e eu consegui essa colocação. Eu sempre falo que a minha vida profissional começou enquanto acadêmica de engenharia elétrica, justamente porque a gente conhece muita gente e pessoas que lá na frente a gente reencontra e aquela pessoa pode te dar oportunidade. E isso é muito bacana. E aí, Gabi, você estava falando que hoje você tem uma pequena empresa, né? Conta Sim. Pra gente. Qual é a área da engenharia elétrica que você atua? Ai, gente, olha, isso foi totalmente inesperado. De fato, eu não esperava me tornar empresária. Até porque a minha experiência, como eu acabei de falar, a minha primeira experiência foi no mundo corporativo. Então, eu tinha... Isso criou em mim um desejo. Eu esperava que eu fosse ser uma coordenadora, uma coisa assim, nesse sentido. Mas com essa virada de não ficar na empresa e começar a dar aula e buscar também, né, outras coisas, eu já estava na época na área de renováveis, meu TCC foi em solar e aí surgiu a oportunidade de começar a fazer projeto de energia solar e eu toquei essas duas coisas, né, eu passei a fazer projetos de energia solar e comecei a dar aulas. E assim, a história é longa, um pouco longa, né? Porque eu dei aula, trabalhei na Secretaria de Obras e dei aula também no Senai. E aí comecei a pegar projeto por fora, essa história é bem longa. Mas o negócio cresceu, de fato. Eu acabei pegando uma época boa de crescimento, expansão da geração distribuída, não só no estado, mas no país. E essa demanda veio para mim e eu decidi investir. Esses dias fiz até uma live contando um pouco da minha história. Inclusive, quem estiver assistindo, me siga lá, gente. GabrielaRosa.eng, eu conto bastante coisa falando sobre isso. O negócio cresceu, eu decidi investir. Então, hoje a gente tem uma pequena empresa de engenharia e consultoria e a gente atua principalmente em geração distribuída, com foco em energia solar, soluções de energia, mercado de energia, armazenamento, agora que está vindo armazenamento, eletrificação, né, soluções para carregamento veicular, tudo que envolve conexão com a distribuidora, entrada de energia, baixa, média tensão. Então, a gente está bem focado nessa situação de soluções de consumo e geração de energia. Nós nos formamos numa época muito favorável para isso. Eu fui absorvida por esse mercado também na parte de projeto, execução e dimensionamento de usina. Eu acredito que foi uma época muito... está sendo, né? Uma época muito boa para engenheiros eletricistas. E a gente já sai aqui da universidade, né? Com suporte, o que você falou que me chamou muita atenção, o networking, né? Muitas pessoas, a gente conhece muita gente e a gente sai da universidade como aluna, mas a universidade não sai da gente, Não né? sai, não sai. E eu vejo que você participa de algumas atividades aqui com os alunos. O professor Enilson me falou que você vem fazer uma palestra. Como é que continua essa sua relação com a Univasores? A relação é sempre muito positiva, sempre maravilhosa, de fato. E até falando um pouco melhor sobre essa questão do networking, que é feito na universidade, que é uma coisa que acontece muitas vezes sem a gente perceber enquanto aluno, mas que influencia de fato a nossa vida toda, né? Quando eu saí, eu acabei de falar, né, que tive a oportunidade de trabalhar na Secretaria de Obras, na época tinha um professor nosso, que certamente foi também seu professor, que foi o Rafael. Infelizmente, a gente perdeu ele na pandemia e tal. Até um abraço para a família de Rafael que esteja assistindo, mas ele trabalhava com a mesma coisa na Secretaria de Obras aqui em Vassouras, então ele foi um suporte absurdo para mim, aprendi muito com ele nessa época, ou seja, a gente era aluno-professor, passou a ser colega de profissão. O Enilson também me atende super, na época não foi meu coordenador, mas a gente tem um relacionamento aqui de produzir conteúdo para os alunos. O Bento, estou sempre conversando com ele sobre produção de conteúdos, a gente deu uma palestra, acho que foi 2 ou 3 anos atrás, sobre solar, quando o solar estava ganhando aí uma luz,
Então, a minha relação com a universidade continua sendo a melhor possível e é muito legal pensar que ela só tende a melhorar. Eu continuei também, até o Rafael era meu primo, né? E assim que eu me formei, a gente teve uma empresa juntos de consultoria, de projetos elétricos, e aí, infelizmente a pandemia veio e ele nos deixou. Mas essa parte dessa presença dos professores durante a formação e após a formação, eu acho que é algo assim que faz toda a diferença. E quem é aluno daqui sabe do que a gente está falando, né? Eu também, após a minha formatura, sempre mantive contato com o professor Tomás. Ainda mantém contato com o Tomás também. E ele falava, o doutorado você vai fazer aqui na UF. E por um acaso fiz. E aí quando saiu a minha aprovação, eu mandei mensagem para ele, ele ficou super feliz, Bento. Também tive uma dúvida, depois de formada, perguntei pro professor, acho que foi pro Casanova, se eu não me engano, e ele foi super solícito a minha dúvida. Então, essa relação que a gente constrói ao longo que são muitos anos convivendo juntos, muitos né? anos, com certeza. É algo que não se rompe no momento em que você deixa de ser aluno, né? Eu acho essa parte, assim, talvez seja, tirando, claro, a qualidade de ensino, talvez esse seja o grande diferencial da Univassouras, né? E aí, Gabi, eu queria uma pergunta mais direta, né? Como que você avalia o conteúdo que você teve durante os 5 anos como acadêmica? Como você avalia esse conteúdo para a sua formação e para a sua carreira hoje? O conteúdo é acadêmico de fato, né? Olhando para esse cenário de academia, eu acho que o conteúdo foi muito relevante, acho que a base foi bem equilibrada, sabe? Eu lembro de ter... olha, tantos anos depois, né? A gente ainda lembrar dos professores, já falei o nome de alguns aqui, me recordo muito também do Alex Ferreira, foi meu orientador, inclusive, no TCC, uma pessoa que eu sempre admirei, ainda admiro, faz até tempo que eu não falo com ele, mas, enfim, Odileia, o Léo Dornelas, os Léos, quantos Léos aqui. Então, são professores que a gente acaba lembrando muito do professor, né? Porque a gente tem essa aproximação. E achei essa base muito equilibrada. Eu tive a oportunidade de iniciar um mestrado no IME. Não consegui concluir por questões da empresa, porque a demanda de ser empresária é absurda. E entendi logo no início ali, né, que eu cheguei a começar o mestrado, que eles já abordaram assuntos de coisas que eu tinha aprendido. É evidente que o nível de exigência é extremamente maior, né? Mas tudo que envolve engenharia é um desafio. O importante é a gente entender que tinha base para fazer. Então, eu achei isso bem importante, né? Ou seja, sair com uma base boa para a academia ou uma base, assim, relevante para eu estar numa indústria, alguma coisa nesse sentido. Sim. E do curso que você fez, né? Porque cada ano é um ano, né? E a Univassouras sempre está investindo em tecnologia, inovação e melhorias. Mas aquela engenharia que você fez, se você pudesse melhorar alguma coisa, o que você melhoraria naquele curso que você fez? Olha, essa é uma pergunta muito importante, porque isso tem muito a ver com o movimento que eu faço hoje, com o que eu acredito para a educação, porque eu acredito profundamente na educação como agente transformador. Até porque, assim, durante esses anos, eu vivi muitas situações que eu olhava assim, eu jamais estaria aqui, sabe? Você fica, gente, como que eu cheguei? Como que aconteceu isso? E aí você faz olha para trás, né, e faz uma análise e entende que, cara, se eu não fosse engenheira, eu jamais estaria aqui. Ou seja, efetivamente, foi o fato de ter me formado que me deu aquela oportunidade. E aí, por isso e mais algumas outras coisas, eu acredito muito no poder transformador da educação. Eu adicionaria, com certeza, algumas cadeiras, principalmente no
no cenário do mundo atual, né? A gente tem muitas disrupções acontecendo, a gente vem a IA chegando aí. Então, assim, tem muita coisa trazendo mudança e que vai ficar e vai promover disrupção. Então, eu acho muito relevante a gente ter uma base para a educação que leve em conta aspectos, não vamos dizer assim, sociais, mas reais, né? Do que é a vida real do engenheiro. Aspectos que têm um relacionamento com empreendedorismo, com comportamento ativo, com proatividade, muita coisa relacionada também a normas, sabe? Algumas questões relacionadas a setor, conhecimento de mercado. São essas coisas que eu senti bastante falta e que são coisas que eu tive que construir como empresária, como um profissional que está no mercado, assim, sozinha, né? São coisas que a gente tem que aprender e eu acho que seriam muito relevantes se a gente tivesse cadeiras, oficinas, vamos dizer assim, porque a gente sabe que a grade, ela tem né? Mas sim, eu colocaria esse tipo de conhecimento. Vou te falar uma coisa, então, para você ficar com inveja junto a mim, porque quando eu vim para cá, eu fiquei com inveja. Os alunos, hoje, eles têm uma disciplina chamada Práticas Extensionistas. Eu até fazia o acompanhamento dela com o professor da Vassouras Tech, o Caramês. Não sei se você lembra dele, ele era professor na nossa época. A Vassouras Tech é incubadora de inovação tecnológica aqui. Eu também trabalho lá. E aí tem uma disciplina da engenharia que é ministrada pela Vassouras Tech, né? Tá na administração da Vassouras Tech. Então, nessa disciplina, os alunos, eles chegam com uma ideia e eles precisam pesquisar sobre aquela ideia, aí faz aquele levantamento do que foi publicado na literatura. Aí depois eles promovem uma solução para aquele problema e eles constroem uma empresa para vender aquele produto ou serviço. Eles desenvolvem produtos. Quinto período fazendo protótipo. Você tem Olha, muito bom. Ó, novidade, hein, gente? E você falou que iniciou o mestrado no Instituto Militar de Engenharia, conseguiu levar à frente, voltando à rotina. Não é fácil ser empresário e engenheiro eletricista. Ainda mais, né, aproveitando todo o boom do mercado que você atua, né, realmente não tinha como deixar passar. E eu queria saber se você chegou a fazer alguma pós-graduação aqui na Univassouras. Aqui na Univassouras eu não fiz. Eu tô devendo isso ainda, tá na conta, porque, inclusive, né, sempre que eu venho aqui, como hoje eu passo pelos corredores e sinto essa energia que ainda existe aqui, e penso sobre isso, mas aqui na universidade eu ainda não fiz. Na época que eu me formei, eu não tinha muita certeza sobre como as coisas iriam fluir. Eu quis dar esse tempo e depois acabou vindo o turbilhão de outras coisas que ocorreram. Eu tinha o interesse de me especializar, tanto que eu comecei o mestrado, mas não consegui terminar pelo motivo que você já falou. Mas estou devendo, tá? Um dia acredito que eu vou realizar esse sonho de poder estar aqui de novo como aluna da universidade. E é legal, né? Porque quando a gente olha para trás, a gente vê o quanto mais a gente poderia ter aproveitado, acho que é até natural da vida isso. E agora poder aproveitar tudo que eu achar que vai ser necessário. Mas tudo é mesmo. Tem que aproveitar também o desconto que ex-aluno tem. Gente, tem mesmo! Mas até hoje, mesmo depois desse tempo, ex-aluno da Univassouras tem desconto tanto na especialização, MBA, mestrado e doutorado também. Gente, temos um comercial aqui, hein? Temos um comercial. Inclusive, nas especializações EAD, tem 50% de desconto para ex-alunos. Tem muita coisa legal, muito curso bacana. Estamos conversando, né? Eu, inclusive, fiz o mestrado com desconto de ex-aluna e foi maravilhoso. Consegui achar, né, que a nossa área é de energia renovável. Eu não mais no solar, né, na parte de operação energética, mas fiz o mestrado em ciências ambientais, foi maravilhoso, super indico. Não é publi. Não, eu tô sentindo uma publi, tô sentindo. Não é publi, vale super a pena e já não tem desconto. Então coloca aí na sua... Não, vou anotar. Inclusive, você falou de ciências
E Gabi, agora é a pergunta reta e direta. O que a engenheira eletricista Gabriela Rosa deixaria assim, de dica, de sugestão, de conselho para os alunos que hoje estão cursando a engenharia elétrica? Nossa, essa pergunta é muito boa. É como se ela fosse uma releitura, né, daquele... O que você diria para você mesmo quando você tinha tanto... Então, assim, com certeza para quem pegar o fio, eu acho que é uma pergunta excelente. Bom, eu diria, primeiramente, para começar, que aproveitem o tempo que vocês estão aqui. Com certeza. Que eu acabei, inclusive, de falar sobre isso, né? Porque, assim, passa, a gente acha que não, mas isso tudo passa muito rápido, a gente muda as fases de vida e, assim, aqui tem muita oportunidade de conhecimento, de networking, de fazer contatos, de ser lembrado. Você cruza com as pessoas novamente, tá? Então, assim, aproveite o máximo o tempo que vocês estiverem aqui, extraiam o máximo dos professores, de como chegar nos lugares, oportunidades de trabalho, extraiam tudo. Então, tem seminário, tem palestra, tem semana de engenharia, participem, façam networking, sabe? Anotem o máximo que puderem. Peguem o conteúdo das aulas, guardem o conteúdo das aulas. Não, sério, assim, aproveitem o máximo, porque a gente precisa. Acho que num segundo ponto, que é bem relevante também, tentem ao máximo trazer isso que vocês estão aprendendo para conversão de oportunidade. Busquem pessoas que vocês conheçam, busquem conhecer o órgão, o CREA, inclusive. Eu sou inspetora no CREA, então busquem conhecer os programas que tem. Inclusive o CREA, aproveitando aqui o espaço para falar que o CREA tem programas para quem ainda não é formado, tem programa para recém-formado, CREA Júnior, tem o CREA Mulher, para quem é engenheira, tem muitos programas legais, tem o Progredir com várias oficinas de aprendizado. Então, já busquem entender como é que funciona o mercado, porque às vezes a gente está aqui dentro, está muito atípico, muito passivo. Então, buscar entender para onde você vai, seja no mercado como empreendedor, seja na indústria ou no offshore, é muito importante, porque você já começa a pegar aqui o que é importante para você valorizar e focar para quando você sair. Então, assim, isso é dica de ouro, assim, para mim é muito importante. E para fechar, eu acredito que tentem estar com pessoas, eu sei que às vezes é difícil, principalmente aqui no interior, mas hoje a gente tem as redes sociais. Tentem estar com pessoas, estar em círculos, em estudos, em cursos que te tragam a realidade, o orgulho do que é ser engenheiro. Porque quando a gente está aqui, a gente não tem essa construção. E às vezes, para você que é recém-formado, para você que está, de repente, um ano formado, que é um engenheiro júnior, ainda não está colocado como engenheiro, que é difícil você sair e se colocar, tá lá na minha carteira engenheiro. Isso é muito difícil, a verdade é essa. Mas tenha orgulho de ser, sabe por quê? Porque é a engenharia que faz acontecer. Então, assim, você passa ali na Serra das Araras, tem uma obra imensa acontecendo, você passa a ver vários parques de geração, como você mesma falou, já trabalhou e tal. Cara, é muita energia, muita coisa, infraestrutura pesada, mudando a sociedade. E quem faz isso é engenharia, gente. Então, eu acho que é bom você já tentar trabalhar quem você vai ser, porque isso ajuda muito no posicionamento, na colocação profissional, sabe? Isso é muito importante, porque às vezes a gente tem dificuldade de se colocar, alguma coisa assim, e acha que a engenharia não é valorizada, alguma coisa assim. E não. E eu defendo muito que a gente tem que ter orgulho da nossa profissão, do nosso conselho, conhecer, né, os pares. Esse é o meu, assim, falei muito, mas acredito que sejam coisas que possam ajudar as pessoas. Eu sempre falo isso, aproveitem as oportunidades que a universidade dá para vocês. Tem a Semana da Engenharia, como você falou, tem o ENIC, tem a Jornada Cega de Sombra, tem visita técnica. Então, eu acho, olhando para trás, eu falaria a mesma coisa. Aproveitem, porque eu acho que eu aproveitei pouco, embora eu tenha aproveitado muito, eu acho que eu poderia ter aproveitado um pouco mais. E essa questão, assim, um dos meus maiores orgulhos como engenheiro
orgulho é da primeira assinatura da minha carteira de trabalho ter sido como engenheiro. Ai, gente, olha só que orgulho dela. É uma coisa que eu sempre falo. Nossa, a primeira assinatura foi... E eu saí da universidade me sentindo muito preparada, embora a gente saia com medo, mas muito preparada, porque eu vim da turma do 5, do ENAD. E eu falava, não, eu vim da turma do 5, do ENAD, e vinha já com aquela base, com aquele conhecimento, com os excelentes professores que nós temos aqui na engenharia, professores que foram engenheiros, então, de alguma forma, passavam essa aura engenharística. Não sei se essa palavra existe, mas essa aura, essa skin, né, de engenheiro. É isso, skin. A skin de engenheiro, o capacete, aquela coisa toda. E aí a gente sai muito seguro, assim, pelo menos eu senti isso. E conversando com outros colegas também, eu vejo isso bastante unânime. Então a gente concorda, né, que a gente tem que aproveitar bem. Eu tenho essa impressão às vezes, tá? Às vezes eu tenho muita coisa na faculdade, eu tenho assim, muita coisa, mas às vezes eu preciso de alguma coisa e falo, caramba, essa aula que eu lembro que eu tive, ela foi muito boa. E dá essa sensação de, nossa, eu devia ter aproveitado muito mais. Embora, como você falou, do meu ponto de vista, eu tenha aproveitado bem e tenha me sentido, e me sinta até hoje bem informada. Bom, espero que a gente possa ter, né, ajudado aí o pessoal. E agradeço o convite. Eu que agradeço, fico muito feliz, assim. Foi um episódio aqui, para mim, muito emocionante, né, revê-la depois de tantos anos e saber, né, que você está bem na sua profissão, que a Univassouras pôde contribuir com esse seu sucesso profissional. E para agradecer, né, hoje está toda a nossa gratidão, temos aqui uma lembrança da Univassouras. Eu adoro de lembrança. Seu certificado de participação aqui no nosso podcast. E Gabi, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua atenção. Prazer em estar aqui conosco hoje. Volte sempre. Com certeza voltarei.